Que alegria estar com vocês no retorno aos cultos presenciais. Isso é bênção, é dádiva, né? Eu me lembro que alguns sábados atrás eu preguei um sermão intitulado A Igreja em Tempos de Crise, né? Meu irmão José Furtado, você se lembra desse sermão? E nesse sermão eu falei que em breve a igreja retornaria aos cultos presenciais. E cá estamos nós, no primeiro culto presencial, e é realmente uma grande alegria. Ouvir música ao vivo, né? Muito bom, né, Evandro? Parabéns a toda a banda, aos cantores que fizeram desse momento tão especial para a gente. E posso olhar para alguns amigos aqui e ficar muito feliz de estar entre vocês, entre amigos, né? E eu quero só cumprimentar de leve um amigo que eu estou vendo aqui, que é o João e a Lília, e dizer que eu estou muito feliz por vocês estarem aqui, viu? E assim como vocês dois, outros amigos estão por aqui, e que seja um exemplo que eu estou estendendo esse cumprimento para todos, ok? Bom, como o pastor Alejandro falou, nós estamos em continuidade a uma série que ela foi planejada, pensada para a nossa igreja com um objetivo, que é que nós cresçamos e nos desenvolvamos nas nossas vocações ministeriais e que nós, até quem sabe, possamos descobrir através desta série qual é a vocação a qual o Espírito Santo nos incumbiu ao recebermos a presença dele em nossa vida, ao aceitarmos Jesus, né? Toda pessoa que nasce no reino de Deus, nasce como missionário, e o Espírito Santo concede dons a essa pessoa, um ou mais de um dom, para que ela exerça o ministério dela. A palavra ministério tem a ver com serviço, para que ela sirva outras pessoas nessa missão de levar salvação, levar Jesus. Então, eu gostaria de convidar vocês a abrirem a Bíblia no nosso texto central, texto-chave dessa série, que é Efésios, capítulo 4, dos versículos 8 a 11. Capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 11. Na verdade, vamos ler do versículo 7, ok? Espero que todos tenham encontrado. E a palavra de Deus diz o seguinte: que a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer que subiu, senão que também havia descido pela sua morte até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E aí vem o verso principal dessa passagem que nós estamos destacando. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista, com foco no aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, e olha só, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E é por isso que essa série se chama Plenitude, porque é o foco, é o alvo, o objetivo das vocações ministeriais que o Espírito Santo concedeu à sua igreja, né? E hoje nós falaremos sobre a segunda vocação que está aqui no versículo 11. No sábado passado, o pastor Alejandro pregou sobre o apóstolo, e hoje nós falaremos sobre o profeta, e em especial sobre a manifestação do dom profético em nossos dias. Bom,
Nós sabemos que antes do pecado entrar na terra, o ser humano tinha o privilégio de falar com Deus face a face. Adão e Eva viam a Deus, conversavam com Deus e ouviam Deus, presencialmente, fisicamente, né? Mas, com a entrada do pecado, um abismo se pôs entre nós, seres humanos, e Deus. Um abismo se colocou nesse relacionamento que antes era físico, cara a cara. Porém, ainda com o pecado, Deus providenciou meios de se comunicar com os seres humanos. A natureza é uma dessas maneiras. Deus fala conosco através da natureza. A consciência também é outra dessas maneiras. E o dom profético do qual nós estamos falando hoje também é uma das maneiras, e nós podemos dizer, por excelência, a principal maneira de Deus se comunicar com os seres humanos. No entanto, ser profeta nunca foi fácil. Não é mesmo? Bom, Noé que o diga, Moisés, Isaías. Ser profeta implica em rejeição, implica em ingratidão das pessoas às quais a mensagem de Deus está sendo dirigida. Ser profeta implica numa mensagem impopular, numa mensagem inconveniente. Ser profeta implica num desprezo. Ao assumir ser profeta, ao aceitar o chamado para ser profeta, todas essas questões estão envolvidas no ofício. E no tempo de Jesus, aconteceu algo que, somada a essas questões, era muito latente, ao qual Jesus alertou. Eu gostaria de convidar vocês a abrir a Bíblia, lá em Mateus, no capítulo 23, no versículo 29 até o versículo 35. Mateus, capítulo 23, dos versículos 29 ao 35. E Jesus, ele se dirige aos escribas e fariseus, que eram os mestres daquela época. E ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Por quê? Porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos. Ou seja, vocês estão falando bem dos profetas que já morreram. Então Jesus aqui destaca a tendência que o ser humano tem de falar bem dos profetas do passado, mas de ignorar os profetas do presente. E ele continua. Vocês dizem, no versículo 30, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, versículo 31, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis, a outros crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que recaia sobre vós todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. E aqui nós estamos diante de um problema. A tendência de elogiar os profetas do passado e rejeitar os profetas contemporâneos. Porque justamente os profetas contemporâneos apontam as censuras
nos trazem censuras que dizem especificamente a respeito do comportamento que não é o comportamento do povo de Deus. Então, hoje, nós temos um problema em nosso meio, que é justamente a rejeição do dom profético, como manifestado em Ellen White, por exemplo. Porque se Ellen White foi de fato profetisa de Deus, e os cristãos a rejeitaram, eles fizeram exatamente o que os escribas e fariseus fizeram no tempo de Cristo. Ok? Então, nós corremos este problema entre evangélicos, entre adventistas. E a mensagem de hoje se propõe a ir mais longe do que Ellen White. Porque o texto de Efésios capítulo 4, versículo 11, diz que Deus concedeu uns para profetas. E isso implica na igreja até que Jesus volte. Será que Deus ainda levantará pessoas dentre o seu povo para serem profetas? Precisaria a igreja do dom de profecia, por exemplo, no caso de ela já ter a Bíblia? Será que a Bíblia não é suficiente? Qual é a razão de termos profetas contemporâneos? Bom, nós vamos deixar para que a Bíblia responda a essas perguntas. E fiz uma introdução um pouquinho longa, porque justamente eu gostaria de chegar nesse ponto. Eu quero convidar você a orar, para nós meditarmos sobre os textos que virão a seguir. Senhor Deus, nós te rogamos que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos, ilumine a nossa mente, para que nós ouçamos a Tua voz, para que nós sejamos guiados pela verdade. Esse é o nosso desejo, Senhor. Que Tu nos ajudes a entender o que Paulo quis dizer com o conceder uns para profetas, no contexto da igreja, até que a igreja alcance a plenitude de Cristo. É isso que pedimos em nome dele. Amém. Bom, a primeira base para nós conversarmos sobre a manifestação do dom profético na igreja até o fim dos tempos, se encontra de fato em Efésios 4, no versículo 13, ou dos versículos 11 ao 13. Porque Paulo, se vocês quiserem voltar lá, Paulo, ele disse, Efésios 4, versículo 13, que esses dons, essas vocações, elas seriam concedidas para a igreja, e olha o que o verso 13 diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E aí eu pergunto para vocês, nós já chegamos na plenitude de Cristo? Nós já alcançamos a estatura de Cristo? Se a resposta a essa pergunta for não, então nós precisamos considerar que Deus ainda concede uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Não podemos retirar a palavra profetas daqui e só ficar com apóstolos, evangelistas, pastores e mestres. Profetas está aqui no texto. E até que Jesus volte, profetas, de acordo com esse texto, seriam designados para o povo de Deus. Esse é o primeiro texto que nós precisamos compreender. E aqui, tratar de um assunto.
A fidelidade às Escrituras não implica na rejeição de profetas extracanônicos, ou seja, de profetas que não estão nas Escrituras. A fidelidade à Bíblia não implica na rejeição de profetas que não escreveram a Bíblia. A fidelidade à Bíblia implica a rejeição de falsos profetas. É diferente profetas que não escreveram a Bíblia de falsos profetas. Porque se a fidelidade às Escrituras implicasse na rejeição de profetas extracanônicos, o que dizer de Elias, por exemplo? O que dizer de profetas como Enoque, em Judas 1,14, que é mencionado? O que dizer das filhas de Filipe, 4 mulheres profetisas, em Atos 21, versículo 8? O que dizer do profeta Ágapo, que falou para Paulo não ir a Jerusalém, e é reconhecido como profeta? Então quer dizer que nós devemos rejeitar esses profetas, porque eles não escreveram a Bíblia? Entende? Que a fidelidade às Escrituras não implica na rejeição de profetas que não estão, ou que não escreveram o texto bíblico. A fidelidade às Escrituras implica na rejeição de falsos profetas. Caso contrário, João, o apóstolo, que é o último profeta da Bíblia, o último profeta a escrever um texto canônico, um texto bíblico, ele não deveria escrever o que está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 1. 1 João 4, verso 1 diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Ora, se João tivesse sido o último profeta de Deus, ele deveria colocar isso de uma maneira diferente. Ele não deveria falar para a gente provar os espíritos. Ele deveria falar assim: rejeitem qualquer profeta que vier depois de mim. Por quê? Porque eu sou o último. Mas João fala o quê? Provai os espíritos. Verificai se os profetas são falsos ou verdadeiros. Este é o ponto. Então o ponto aqui é saber quais são os frutos dos profetas. Porque Jesus diz: pelos seus frutos os conhecereis. Nessa questão, eu gostaria de convidar você a abrir em outro lugar, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 16 a 18. No qual o Pentecostes acontece. Atos 2, versículo 16 a 18. O Pentecostes acontece, o Espírito Santo é derramado. E Pedro vai citar uma profecia do profeta Joel, no capítulo 2 do livro de Joel. E o que Pedro vai falar para explicar o que estava acontecendo ali? Pedro vai dizer assim: o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá quando? Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Pergunto para vocês: os últimos dias já acabaram? Se os últimos dias ainda não acabaram, essa profecia é válida, porque nós estamos nos últimos dias. Então veja que a Bíblia reconhece a manifestação do dom profético até o fim dos últimos dias. E se você diz: eu não aceito a manifestação do dom profético em tal pessoa, e se esse profeta, ou se essa profetisa,
for verdadeira, então você está negando a manifestação de Deus, a manifestação do Espírito Santo. Entende? Então, se você diz, eu não preciso do dom de profecia ou do Espírito de profecia como manifestado, porque eu tenho a Bíblia. E para mim a Bíblia basta. Então você tem que pegar esses textos que falam sobre a manifestação do dom de profecia nos últimos dias e jogar fora. Ou você aceita toda a Bíblia, ou você não aceita. Porque esses textos estão aqui. Os últimos dias ainda não acabaram. Então, é muito importante a gente entender isso. Quando a gente vai para Apocalipse, capítulo 12, no versículo 17, nós lemos que o dragão se irou contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência. E os restantes da sua descendência são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ora, no mesmo livro, no capítulo 19, versículo 10, é dito que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. A igreja remanescente teria, dentre o seu povo, a manifestação do espírito de profecia, a manifestação do dom profético. E se a igreja dos últimos dias negar essa manifestação do dom profético, ela estará negando o que a própria palavra de Deus revela. É muito sério. Então, vocês me perguntam, será que alguém mais vai se levantar dentre o nosso povo? Assim como há 100 e poucos anos atrás, Ellen White se levantou como profetisa? Eu digo, não sei. Mas não fecha a porta para que isso aconteça. Porque os últimos dias ainda não acabaram. E se Deus achar por bem levantar outras pessoas como profetas em nosso meio? Agora, a gente precisa compreender o que é ser profeta. E esse é um ponto importante, porque existe o ofício profético como o profeta que recebe visões, o profeta que recebe sonhos. E agora nós vamos falar também da possibilidade de pessoas que se levantam no espírito dos profetas, mesmo sem elas terem tido visões, mesmo sem elas terem tido sonhos, mas pessoas que elas se levantam nesse espírito. E o que é o espírito dos profetas? O que é ser profeta? Então, é importante a gente entender isso, né? O profeta, ele prega a palavra, assim como o apóstolo, assim como o evangelista, como o pastor e o mestre. Todos eles proclamam. Mas o que difere o profeta dos demais é que o profeta ele prega porque ele recebe inspiração, ele recebe uma revelação especial, e que o profeta se coloca como boca de Deus. Então, o que é ser profeta? É ser o porta-voz de Deus, não é falar por si, mas é falar em nome de Deus. Êxodo capítulo 4, versículo 12, retrata a história de Moisés, e Moisés não queria, ele não queria ser o porta-voz de Deus. Deus chamou Moisés para o ofício profético. Mas Deus animou Moisés. E Deus falou o quê? Eu vou ser com a tua boca. Você vai ser a minha boca. Você vai falar das minhas palavras. Você vai falar a minha mensagem. E é isso que o profeta é. O profeta fala em nome de Deus. Então, se é algo tão sério, tão importante, nós precisamos de fato voltar àquela questão de avaliar se aquele profeta é de Deus ou não, se aquele profeta é falso ou não, e não simplesmente rejeitá-lo. O profeta também fala antes que as coisas aconteçam. Amós 3,7 diz que Deus
não faz nada sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Isso é específico do profeta. O profeta fala assertivamente, ele fala com segurança, ele fala do que ele sabe que vai acontecer, né? Mas agora vem o perfil da vocação ministerial do profeta, de pessoas que, embora não tenham visão, não tenham sonhos, elas possam se levantar dentro dessa vocação de profeta. Elas possam se levantar no espírito de um profeta. Então, quem são essas pessoas? Qual é esse perfil? Bom, essas são as pessoas que se levantam em busca de justiça, que se levantam em nome de um povo que está sendo oprimido. Essas são as pessoas que mostram de maneira bem clara as realidades espirituais que determinada situação está trazendo. Essas são as pessoas que enxergam o grande conflito por detrás de cada decisão. Essas são as pessoas que têm sensibilidade para ouvir a voz de Deus, para conhecer os pensamentos de Deus. Elas veem reformas que precisam ser feitas hoje, para que a igreja progrida no futuro. Elas buscam a integração entre a realidade espiritual e a necessidade das pessoas. O profeta é aquele que não tem medo de falar a verdade. É aquele que diz o que você precisa ouvir e não aquilo que você gostaria de ouvir. Ainda que ele seja rejeitado, ele te dá a verdade, ele te fala essa mensagem, né? O profeta às vezes perturba práticas comuns. Ele agita as pessoas para uma mudança positiva. Ele tem uma urgência pelo agora. Tem uma compaixão com a causa de Deus. Inspira pessoas a darem uma resposta autêntica à verdade. Ajuda a desconstruir um presente que não está levando as pessoas para Deus, a fim de construir um futuro de esperança. Normalmente o profeta é direto, é ousado, às vezes ele é impetuoso, como Elias diante de Acabe. Mas uma coisa também muito importante é que o profeta é humilde. O profeta anula o orgulho do conhecimento para ter um espírito de aprendiz. E é interessante, porque quando nós vemos a manifestação do dom profético em nossos dias, especialmente, que eu toquei nesse assunto, na pessoa de Ellen White, a gente vê nela uma pessoa que desenvolveu frutos do Espírito, o amor, com foco em Jesus, uma pessoa humilde, uma pessoa que, na sua segunda visão, antes de ela aceitar o desafio de sair e contar ao mundo, ela pediu para que Deus nunca deixasse ela ser exaltada. E Deus falou, pode deixar, que quando você quiser se exaltar, eu vou trazer algumas coisas para você ficar humilde. E foi o que aconteceu. Bom, diante de tudo isso, eu gostaria de finalizar a mensagem com um texto, que talvez alguns conheçam, está lá em 2 Crônicas, no capítulo 20 e no versículo 20. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Josafá está diante de uma batalha e Deus envia um profeta para dizer para ele, você não vai lutar, você vai colocar um coral para cantar a vitória e você vai ver o que eu vou fazer. E nesse contexto,
Josafá, líder do seu povo, ele olha pela manhã cedo, no deserto de Tecoa, e ele se coloca em pé, olha para o seu povo e diz: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Eu gostaria de fazer um convite para você. A igreja de Deus precisa dos profetas. A igreja de Deus, até a volta de Jesus, continuará dependendo e precisando dos profetas. E se eu falo para alguém que está sendo chamado para ser um profeta de Deus, e se não coloque obstáculos, não impeça, assuma, embora precise-se de coragem para ser rejeitado, uma mensagem popular, mas seja humilde, lembre-se de que pelos seus frutos você será conhecido. Mas, agora eu quero falar para pessoas que não receberam chamado para ser profeta, mas sim receberam a mensagem dos profetas do nosso Deus. E eu quero exortar para que a nossa igreja não rejeite os profetas, as profetisas, não rejeite esses mensageiros do Senhor que Deus enviou para guiar o seu povo até o lar eterno. E eu gostaria de convidar você para ter coragem de aceitar que essas mensagens é para você e é para mim. Ter coragem, estar disposto a mudar o que Deus está chamando você a mudar, a fazer a reforma necessária. Ter coragem de se entregar aos pés de Jesus, de abrir o seu coração e permitir que a graça, que o Evangelho inunde a sua vida. Eu exorto você a ter essa coragem de crer nos profetas, de ouvir os profetas que o nosso Deus tem dado para a nossa igreja. Com isso eu quero convidar você a se colocar em pé e eu quero te encorajar para cantar uma música que vai nos levar com coragem a caminhar, a trilhar esse caminho até o nosso lar celestial. Coragem para vencer. Eu gostaria de convidar você a cantar com ânimo, com coragem, este hino.
Ó Senhor, nós lhe rogamos isso, que o Senhor nos dê coragem, que o nosso povo seja um povo de coragem para trilhar o caminho da verdade. Coragem, Senhor, para viver os teus ensinamentos. Coragem, Senhor, para fazer a reforma necessária. Coragem para viver, Senhor, pela tua graça, pela graça oferecida na pessoa de Cristo Jesus. Que o Evangelho, Senhor, faça essa transformação em nosso coração. Nós colocamos aqui também rogando, Pai, para que nossa igreja, todas as pessoas que estão aqui, possa encontrar a sua vocação dentro do corpo de Cristo, e que unidos nós possamos formar esse corpo que está junto, que está unido e animando uns aos outros até que Cristo volte. Abençoa, Senhor, cada uma das pessoas que estão aqui e quem está nos assistindo pela internet. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.